E o mercado está numa quinta-feira absolutamente maluca, como foi anteontem. Ontem foi um dia um pouco mais tranquilo, porque o mercado estava esperando, os investidores estavam esperando detalhes dessa história toda. E aí, quando eles vieram na boca do ministro Paulo Guedes, essa história do waiver, que é a maneira ali, a licença para romper o teto de gastos, aí a coisa foi para as cucuias, assim, efetivamente. Então, nesse momento, o dólar está subindo quase 1% a R$ 5,64. Ele chegou a operar em R$ 5,67, ou seja, ele está mais perto de 6 efetivamente do que de R$ 5. E a bolsa está caindo mais de 2%. No mercado de juros futuros, é um mercado mais complicado, mas operações para daqui a um ano, setembro do ano que vem, já tem juros de 2 dígitos de 10%. Isso mostra que há uma desconfiança generalizada, porque sem o teto de gastos, em tese, o governo pode gastar o quanto ele quiser, né? Porque você não tem controle, e isso é um péssimo sinal para o mercado financeiro que empresta dinheiro para o governo, ou para, se você for sortudo e tiver dinheiro investido, por exemplo, no Tesouro Direto, quando você investe no Tesouro Direto, está emprestando para o governo. E aí qual que é o risco? Se ele gasta muito, talvez, quem sabe, talvez ele não pague direitinho essa dívida. Essa é a preocupação do mercado financeiro, é um risco. Risco do quê? Risco de calote. Este é o grande medo de todo mundo. Tá aí a repercussão, então, não é só da imprensa, como diz o presidente Jair Bolsonaro, falando em teto de gastos, é o próprio mercado que está precificando, como a gente Naka mostrou agora há pouco. Thaís, é importante a gente mostrar aqui por que o teto de gastos representou um controle maior do nosso orçamento, dos nossos gastos, desde 2016. Foi 2016 com Michel Temer, né? Explica pra gente por que é tão importante e por que qualquer ameaça a ele preocupa. Oi, boa tarde para vocês. Deram mais bola pro Naka do que para mim hoje, mas eu entendo. Ciumenta. Olha que ciúme, mas eu entendo. Bem-vinda, eu vou estender o tapete vermelho para você já entrar. Já me emprestou até o batom. Olha, meus caros, parece um assunto muito distante da realidade dos brasileiros e a minha tentativa aqui vai ser de convidá-los a se aproximar deste que é o tema que afeta a todos nós, porque nós estamos falando do orçamento do governo federal, que é o maior orçamento do Brasil, que é sustentado pela arrecadação de impostos, basicamente. Impostos que nós, que estamos aqui na iniciativa privada, geramos e pagamos ao governo. O teto de gastos, ele virou esse inimigo público número 1, sendo que ele é exatamente a garantia, ele é a cerca de proteção, ou como a gente costuma falar em economês, ele é a âncora fiscal da política econômica brasileira. É âncora porque tem exatamente esse papel. Imagine que o país é um transatlântico que está ancorado com o teto de gastos, para que todo mundo que financia a operação desse transatlântico, qualquer um de vocês que tiver sobrado um dinheirinho, como disse o Nakagawa, e comprou um tesouro direto, você está participando do financiamento desse transatlântico. Para você ter a certeza de que mesmo que ele queira ousar um pouquinho, que ele precise mudar de rota para fazer um atendimento circunstancial e emergencial, como é o caso de pagar auxílio a essas pessoas, ele não vai sair desgarrado, ele vai se manter com aquela âncora, ele vai se manter onde ele tem que estar. O Brasil precisou adotar esta âncora fiscal quando ficou absolutamente claro que essa segurança, que esse transatlântico ia se perder pelo oceano. Então, o que é importante as pessoas entenderem é que se esse transatlântico perde essa âncora, o que entra em risco é a capacidade do governo não só pagar o título que você, que tem o Tesouro Direto, comprou, pagar e financiar políticas públicas que já atendem a milhões de pessoas, manter e financiar vários investimentos. Nós estamos aqui reclamando da falta de dinheiro para a ciência, para a tecnologia. Então, nós estamos falando aqui da incapacidade do governo, que não gera riqueza, ele ou arrecada impostos ou se endivida. Então, é uma bola de neve que cresce sobre a sociedade. Nós todos, aqueles que financiam ou não, diretamente ou não, esse transatlântico, queremos essa âncora para ter certeza de que esse que nos guia não vai onde ele não tem leme e nem bússola para seguir em frente. E aí tem umas consequências muito bacanas dessa explicação maravilhosa da Thaís, porque a gente está no transatlântico e sente de outras maneiras, não apenas para quem empresta dinheiro para o governo, mas, por exemplo, quando a situação econômica fica bagunçada assim, acelera a inflação alta, tem dólar alto também nessa história, isso faz com que a economia toda se desorganize, o Banco Central precisa subir mais o juro alto significa que a economia fica mais lenta, mais fria, mais aí cara, tem mais cara, menos emprego, menos renda, a situação social piora,
tudo está correlacionado, infelizmente ou felizmente. Então, nesse caso, é infelizmente. Então, por isso que a gente fala tanto aqui de teto de gastos, parece uma coisa tão distante, mas sim, isso afeta e afeta muito a nossa vida. É muito importante a gente tocar nesse ponto. Agora, são duas alternativas aí que eles estão trabalhando. Uma é o waiver, que é esse contorno, essa manobra, e a outra é tentar incluir ali na PEC dos precatórios essa questão de mudar o período de inflação a que é submetido o teto de gastos, né? Qual das duas é melhor ou as duas são ruins? Eu acho que a gente tem que pensar em qual é a menos pior, Marcela. Eu conversei durante a manhã e agora há pouco com pessoas que já passaram pelos governos, vários governos, pessoas inclusive que estavam no governo, cada uma numa posição, e participaram efetivamente e ativamente da construção dessa âncora, né, da formulação dessa âncora da economia brasileira. Mudar a data ali para a leitura de qual vai ser o índice que vai corrigir a despesa do governo parece ser a menos pior, mas o propósito não vai se desfazer por causa disso. O propósito vai se manter sendo um propósito muito casuísta, muito ligado a uma tentativa ali de melhorar a percepção sobre o governo de Jair Bolsonaro. Essa é a avaliação geral dos economistas. Quer dizer, você repensar um modelo alguns anos depois numa economia que tem uma dinâmica diferente, não está errado. Agora, como tudo, precisa ter previsibilidade, transparência. Quer dizer, quer discutir se é melhor usar o IPCA ou o INPC, tudo bem, mas não da forma como está sendo feita. Isso é que custa caro. E vai gastar do mesmo jeito, né? Gasta do mesmo jeito. Olha, não tem almoço grátis. Se não pagou hoje, vai pagar amanhã. O NACA vai pagar o nosso hoje, que ele veio, ele apareceu assim. Ninguém falou isso. Ele não descumpre. E isso não dá para descumprir. Não tá fora do meu teto, não posso gastar. Faz um puxadinho. O waiver tá aí para isso.